Lefi é suede ayaulila mesma. Fiel é Deus, aleluia, amém? Hoje o nosso tema será a personificação. É o primeiro ato do ser criado por ele, demandante necessariamente desse dever que propõe a pessoa responder à ação proposta. E como psicanalista, holístico, teólogo, neologista, infectologista espiritual, eu quero falar dessa personificação, que é o que propõe a pessoa responder essa ação. Porque no livro de Gênesis está escrito: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a face da terra. E diz que criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, macho e fêmea, e os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai-vos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-vos-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E assim foi, e formou Deus o homem do pó da terra, lhe soprou os seus narizes o fôlego da vida, pois o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus no jardim, no Éden, da banda do Oriente, ali o homem que tinha formado. Deus pôs o homem nessa banda do Oriente, nesse jardim do Éden que ele tinha formado. E aí é que eu estou falando dessa personificação, que foi o primeiro ato do dever de ser criado por ele, demandante e necessário, que propõe esse dever de nossa ação, essa resposta para Deus, né? E pois ele colocou o homem que tinha formado, e o Senhor Deus fez brotar da terra a árvore agradável à vista, boa, para a comida, árvore da vida, e no meio do jardim a árvore da ciência do bem e do mal. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então essa foi, conforme eu falei, essa primeira proposta que do dever, conforme Deus criou o homem da sua imagem e semelhança, e lhe dando toda a condição necessária. Mas a personificação que é necessária ficou deformada pela grande desobediência da ganância do homem que ele criou. Pois a personificação nossa é o dever. Como é isso? A obediência para cumprir as regras determinativas exemplar nossa. Como disse Jesus, ele dando o exemplo: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para vossas almas. Foi o que não aconteceu depois deles desobedecerem a Deus, que disse que no dia que dela comer, certamente morreria. Não só físico, mas espiritual, essa relatividade de comunhão, de comunicação. Então é por isso que ele, quando diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para vossas almas, é o que ele não quis fazer, Adão e Eva: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que seu tempo ele vos exalte. Como seria
o dever nosso de ser tardio no falar, rápido no pensar, ser simples como pomba, prudente como serpente. Então, para revertirmos de toda a armadura de Deus, para que possamos ficar firmes, ainda que viemos irar, mas não pecar, não se pôr o sol sobre nossa ira, ou seja, guardar o sentimento, que são lembranças ruins, que eu identifico como demônio atuante no nosso ser psicológico, né? Por quê? A ira do homem. Porque a ira não opera a justiça de Deus. Então devemos refrear nossa língua para não julgar, não sermos julgados, pois manter a mente dentro dessa estrutura doutrinária. Então eu sempre falo que a língua, ela não se converte, não se pode pôr freio nela. É como um fogo que incendeia uma floresta. E sobre a nossa ansiedade, né? Nós devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Porque como a língua, eu falei, ela não se converte, mas a mente a gente doutrina. Porque o Espírito Santo de Deus tem esse dever para conosco. Porque Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. E é o dever de saber esperar com paciência no Senhor, buscar esses dons espirituais, principalmente o discernimento de espírito, para ter o amor ao próximo e não sermos, conforme aconteceu, egoísta, arrogante, mentirosos, que Adão tentou transferir a responsabilidade. A mulher que tu me deste, que me deu da árvore, mas ele foi orientado. E não devemos fazer acepção de pessoas como é a parte desse egoísmo, de pessoas que fazem. E saber que o nosso pensamento, o nosso caminho, não são os de Deus. É o dever de obedecer os mandamentos de Deus para obter a vida eterna. E saber que temos todos nós que comparecer ao tribunal de Cristo. Por quê? Todos nós que fomos batizados seremos salvos, mas aquele que não crê já está dentro dessa determinação negativa, que nós não temos livre-arbítrio, nós temos opção de escolha. E a personificação de Deus foi esse primeiro ato desse mandamento criado por ele, demandante, que é necessário o dever que ele propôs para responder essa ação dos mandamentos de Deus. Então, para que ficássemos conforme é o que ele exemplarmente quis para nós. E aí hoje a deformidade ela é imperativa dentro dessa ação deformativa luciferiana, que o ser que precisa ser humano, hoje ele se tornou egoísta, arrogante, interesseiro, desobediente. E é por isso que, na realidade, conforme eu falei, devemos buscar os dons espirituais, principalmente o discernimento de espírito, para que ele doutrine o nosso espírito, para termos a personificação de sermos filhos de Deus, de sermos servos de Deus, não vivermos uma vida banalizada, uma vida zumbiologicamente escravizado, que pecar tudo nós pecamos. Bom, não há um sequer, nem Jesus quis essa titularidade. Ele disse, bom só há um que é Deus. Mas a gente tem a condição dessa postura de exercer a personificação criada por Deus, porque tudo que Deus criou, ele viu que era bom.
E é por isso que ele criou o homem, conforme a sua imagem e semelhança. E a semelhança de Deus criou o homem, lhe dando essa condição exemplar que até hoje essa deformidade ela é imperativa. Mas eu volto a lembrar, o dia vem e nós teremos que comparecer ao tribunal celestial, porque tudo que o homem planta, ele ceifa. Tudo que ele planta, ele recolhe. E o que planta no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. E o que planta nessa ganância corruptiva da carne, do egoísmo dos interesses, infelizmente, essa corrupção, dessa deformação degenerativa, desse intelecto espiritual, dessa consequência que é o que foi determinado, homologado, no dia em que dela comer, certamente morreria. E essa morte passou a todos os homens, como o pecado entrou por um homem, e o pecado passou a todos os homens. E como por um homem entrou o pecado, também a salvação veio por um homem que não tinha pecado, aquele que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, que veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Ainda que o ladrão venha para matar, roubar e destruir, mas aprenda isso, Cristo veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Mas que fique essa mensagem expressiva, objetiva, orientadora para a nossa personificação, que é esse primeiro dever demandante que propõe essa postura nossa na nossa ação ética. E é por isso que eu afirmo que Lefe é suede ayalela mema. Fiel é Deus. Aleluia. Bem? Ficam todos na paz.